Pronto, tá gravando, viu? Boa noite, oficialmente, né, a todos e todas e todes que estão presentes. Hoje é o segundo encontro do JAPC e nós convidamos, né, a psicóloga Maeli Calmon. Lembrem, por favor, de desligar os microfones. Oi? Então, nós convidamos a psicóloga Maeli Calmon, né? A Maeli, ela é formada pela UFRB, multiartista e é estudiosa dos estudos decoloniais. Também ela é precursora da psicologia decolonial e atualmente é psicóloga clínica. Hoje ela está aqui, né, para falar um pouco sobre a psicologia decolonial, trazendo esse discurso, né, essa discussão a partir da obra Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon. E gostaria de agradecer, né, a Maeli por ter aceitado tão gentilmente esse convite. Muito obrigada, Maeli, por estar aqui hoje, né, conosco. Seja muito bem-vinda. Passo a palavra para você. Oi, gente, tá todo mundo me ouvindo? Sim, né? Boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer o convite, né, do grupo. Estou muito contente de estar aqui compartilhando com outros profissionais, né, essa prática da psicologia decolonial e também esse livro do Frantz Fanon, que é a minha base, né, para o meu trabalho. Posso começar já? Você já me apresentou, então não sinto tanta necessidade de me apresentar mais. Então, eu anotei alguns pontos aqui no meu caderno, que eu sou uma pessoa bem metódica, assim, então não se espantem, né, se me verem assim com a cabeça baixa, olhando, dando uma pescada. Então, eu acho importante começar dizendo que o Fanon, ele, além de ser martinicano, né, de lá do Caribe, ele se formou em psiquiatria na França, né, isso todo mundo sabe, e esse livro dele é resultado da sua tese de doutorado, onde ele entrevistou muitas pessoas e também também a sua... como é que fala? É resultado também do seu trabalho, né? E das coisas que ele percebeu com a prática do seu trabalho. Mas também é importante falar que o Fanon, ele era parte da Frente da Libertação Nacional da Argélia, ele era um militante, né? Porque eu acho que o ato da militância, a disposição de lutar por um mundo mais igualitário ou por questões, né, específicas, nos motiva a pensar novas formas, né, de cuidado e de existência. Então, eu acho que essa história de vida dele não está deslocada da própria produção intelectual. Então, para o Fanon, a cultura europeia, ela impôs essa perspectiva da inferiorização do negro, né, como uma estratégia de dominação a partir do colonialismo, porque a ideia era justamente trazer essa perspectiva de inferiorizar o outro, de colocar a cultura do outro como inferior, para justamente manter o outro ali na linha, né, dominado, de maneira subalterna. Então, esse desvio existencial é alimentado com um complexo de inferior atribuído ao negro. Logo, ele acredita que essa existência narcísica ou narcisista da branquitude, ela depende diretamente dessa inferiorização da população negra, né? Porque é como se a branquitude estivesse o tempo inteiro tentando se autoafirmar
tentando manter esse status quo a partir dessa diferença, dessa oposição com a negritude, justamente para colocar isso aqui, olha, eu sou superior a você, eu sou melhor do que você, e eu preciso que você exista justamente para dizer que eu sou melhor do que alguém e ter essa comparação. E aí, no capítulo 1, eu resumi, gente, né, cada capítulo de maneira que desse para a gente ter um contato mais básico, assim, da obra, mas que a gente consiga, né, tirar algumas coisas para abrir para discussão. E aí, no capítulo 1, ele começa falando da linguagem. É um capítulo importante porque a linguagem, ela diz muito, né? Ela é a nossa capacidade de independência e autonomia, é a própria existência. Uma cultura, ela precisa da linguagem para se manter, para ela existir. Então, o colonialismo, ele começa a partir do básico. E o básico é a linguagem. Quando os negros eles vieram de África, foi imposto que eles falassem o português, né? Então, eles tiveram que aprender a grande parte do papel da Igreja Católica na catequização dos negros era justamente de fazer isso, de ensinar eles e destituir a identidade deles. E começa com uma linguagem. E aí o Fanon, como ele é da França, né? Então ele traz essa perspectiva da Europa e percebe que quando os martinicanos eles vão para a Europa, eles se sentem na obrigação de dominar a língua francesa, porque o petit négri, que é o sotaque carregado da língua, né, martinicana, ele demarca o lugar de inferior na sociedade. Então, culturalmente, os franceses estavam o tempo inteiro reforçando isso. Ah, você é um negro culto, né? Você domina o francês, você nem fala tão mal o francês, logo você é melhor, né, do que os outros negros. Você é um negro superior. Como é que fala? Aqui no Brasil, a gente tem um ditado, um nome para esse tipo de negro, é o negro pretuá, né? É o pretuá, que não é necessariamente o que domina a linguagem, mas é o negro culto, né? Que tem acesso a essa cultura europeia que foi trazida para cá e mantém, né, essa imagem de diferencial. E a gente percebe como essa dinâmica se dá aqui no Brasil com relação à norma culta brasileira, né? Da língua brasileira. Como a gente está o tempo inteiro se adequando à norma portuguesa justamente para escapar, né, dessa mestiçagem que resultou o Brasil. E eu lembro que quando eu era mais nova, eu sempre me perguntava por que a gente estava o tempo inteiro tentando se adequar à língua portuguesa e por que a gente não valorizava o que a gente tinha aqui. A gente tinha uma mistura, né, entre a língua indígena, africana e portuguesa. E essa busca pela norma culta é justamente para dar esse aspecto valorativo de superior, né? E como a Europa estava constantemente colocando o Brasil como esse país degenerado, né? O Arthur de Gobineau, que é um sociólogo, ele visitou o Brasil e chegou na Europa falando super mal daqui, que só tinha mestiço, degenerado, né? E aí, para tentar ter esse destaque, a burguesia brasileira está sempre tentando se igualar à Europa de alguma forma, e a linguagem é uma das ferramentas para isso. E aí, sim, aí a colonialidade, né, ela perpassa por essa desvalorização dos aspectos culturais e do modelo transferencial da cultura africana como selvagem e primitivo. Então, a gente está o tempo todo tentando se adequar à norma culta, né? É até chamada norma culta, né? Com base na linguagem, para tentar se afastar dessa selvageria, desse primitivismo, né? Porque que a linguagem
da periferia ela é tão desvalorizada? Por que que as gírias ela é tão desvalorizada, ela é colocada nesse lugar de inferior? Porque, mais uma vez, a gente tem um instrumento para separar aí como é que fala aquele estado? Enfim, para separar os povos, né? Para separar os grupos. Então, a classe média ela se autoafirma de novo, mais uma vez, a partir desse instrumento da linguagem aqui no Brasil. E aí, essa necessidade, né, do ser humano narcísica de se afastar dos animais, de estar sempre ali tentando separar os animais da nossa própria natureza animalesca, porque a gente acha que por sermos, por desenvolvermos, né, formas sociais de convivência, a tecnologia, o acesso, como a gente produz conhecimento, a gente está sempre tentando, né? E eu falo a gente no sentido humano. Os seres humanos estão o tempo inteiro tentando se afastar da natureza porque ele se sente como dominador da natureza. Então, tudo que é primitivo, há uma tentativa constante de se afastar desse primitivismo, do que é natural. Então, o negro ele está nesse grupo, né, do que é primitivo. Portanto, essa comparação do negro com o macaco é justamente o simbolismo disso, né, de você dizer que é uma pessoa, é um grupo que não evoluiu, como o Homo sapiens sapiens, né, é um grupo involuído. Inclusive, existem teorias diversas por parte da biologia e da genética, que tentam o tempo inteiro colocar o negro nesse lugar, né? De outro tipo de humano que é mais evoluído. Tá. E aí, a Lélia Gonzalez, ela traz o português, né? Que é justamente essa mistura da miscigenação e como a gente está o tempo inteiro negando esse português, tentando se afastar dele para se aproximar da norma culta portuguesa e se afastar o quanto puder da africanidade e dos indígenas. E aí, no capítulo 2, né, seguindo, a mulher de cor e o branco, a gente, para entender, né, esse capítulo, é preciso pensar também na teoria da Neuza Santos, que ela traz essa ideia do fetiche simétrico da branquitude, porque por conta dessa ideia de inferiorizar o negro, a branquitude ela torna-se o padrão, ela se assume como o padrão ideal. Então, sendo esse o padrão ideal, existe um fetiche com relação a esse padrão. E aí o Frantz Fanon, ele traz essa questão com relação à escolha da mulher negra pelo homem branco e de como ela está sempre nessa defensiva de querer embranquecer para garantir que as próximas gerações não sofram o que ela sofreu, né? Mas, obviamente, que isso está na ordem do inconsciente. O ideal para esse tipo de pensamento é embranquecer mesmo a família, limpar o sangue, né? Quando a mulher ela engravida de um homem branco e a criança sai de pele clara e o cabelo alisado, se diz que a barriga da mulher é uma barriga limpa, né? E aí, isso é resultado dessa negação e do auto-ódio, porque como estamos nesse lugar de inferior que a branquitude nos colocou, a gente acaba desenvolvendo o auto-ódio, né? E desenvolvendo o ódio à imagem da negritude e tentando se aproximar da branquitude o quanto puder, né? E aí a gente utiliza, por exemplo, da meritocracia para se afastar disso, achando que se conseguirmos almejar o patamar, né, de poder aquisitivo, estaremos mais próximos dessa valorização, ou seja, estaremos mais próximos da branquitude. Só que a prova disso é que não interessa
quanto tem na sua conta bancária, a sua cor da pele, ela não vai te impedir que você sofra violência policial, por exemplo, ainda mais aqui no Brasil. E aí, seguindo, e olha, vocês podem me interromper, comentar, perguntar, qualquer coisa, porque eu fiz um resumo mesmo de cada capítulo para trazer algumas coisas que eu acho que são importantes, né, para essa discussão. E aí, o terceiro capítulo, ele já traz o homem, né, o homem de cor e a mulher branca, e de como a masculinidade, e aí a gente precisa pensar também, né, essa construção da masculinidade, porque está muito envolta na competitividade. Os homens, eles competem muito entre si. Então, a ideia de Fanon era que o homem negro, ele utiliza da mulher branca, tudo isso na ordem, né, do inconsciente, porque isso aparece na narrativa, nos sonhos das pessoas, né, no que está ali subscrito, mas não explícito necessariamente. Mas essa ideia de utilizar da mulher branca como uma forma de se vingar do homem negro ou do homem branco, né? Como uma maneira de demonstrar poder também, de dizer, olha, eu também posso, eu também sou capaz, né? E aí a gente tem essa questão da estereotipação que se criou em volta do homem negro, porque a branquitude, como ela está sempre nos relegando esse lugar do primitivismo, o homem negro, ele representa esse teor sexual, né? A mulher negra também, né? Mas o homem negro, ele tem esses estereótipos do esportista, do que tem tanquinho, do que tem pau grande, do que é maravilhoso na cama. Então, tem um trecho que ele traz, por exemplo, de uma prostituta, ela falando que ela se excita com um homem negro sem que ele precise tocar nela, justamente porque no imaginário dela, ela construiu esse homem como másculo, como potente, e aí essa construção que ela tem, esse fetiche, é o que alimenta o prazer dela. E aí, essa hipersexualização, né? Como eu falei, e essa vingança também do homem preto. E também tem essa perspectiva do embranquecimento, né? De estar mais próximo da branquitude a partir dos relacionamentos. A gente vai para o capítulo 4, que o nome do capítulo 4 é sobre o pretenso complexo de dependência do colonizado, que é quando o Fanon ele analisa o livro Psicologia da Colonização de Manoni, onde Manoni está o tempo inteiro tentando comparar as colonizações e tentando o tempo inteiro afirmar que o racismo não é um instrumento da colonização. E aí o Fanon, ele traz, né, essa ideia da negação da branquitude em assumir a sua responsabilidade com relação ao racismo, porque o racismo, ele foi sim forjado a partir da colonização como estratégia de dominação e ainda o é hoje, porque a colonialidade, ela se atualiza e ela se atualiza nas relações de trabalho, né? Porque como vivemos em uma sociedade capitalista, o trabalho tem uma ênfase, uma importância, né? E ele é utilizado como ferramenta da colonialidade de afirmação desse lugar de inferior. Então, o trabalho ele foi dividido, né? A gente consegue perceber isso da melhor forma quando a gente observa os números com relação ao acesso, né? Quantas pessoas negras conseguem acessar o ensino superior, se manter no ensino superior e conseguir um diploma, né? Em contraposição
os números de pessoas negras que ocupam lugares de trabalho subalternizados, né, que são altíssimos. Então, a gente estranha, inclusive, quando chegamos em uma clínica e vemos um médico negro, por exemplo, porque não é algo comum, justamente porque a colonialidade ela impediu que a negritude tivesse uma ascensão social. E quando eu falo negritude, eu também incluo a população indígena, porque também foi objeto de exploração. Mas a colonialidade ela impede, né, o acesso. Durante muito tempo, os negros não estudaram, só trabalharam, né? Então, ainda hoje a gente vê esse incômodo com relação ao acesso. Olha como a luta pelas cotas ela foi complexa e agora já se tem essa ideia, já se fala sobre retirar as cotas, de tornar não obrigatórias, porque a reparação social já foi feita. Já tá bom já tem empregada doméstica lá em Nova York, pegando o avião, o aeroporto agora é rodoviário, então já tá bom. O povo preto tem que voltar para a periferia, que é onde ele pertence, e nos lugares subalternos, porque a gente precisa da exploração da mão de obra, né? Então, quando a Dilma, por exemplo, ela estabelece aquela PEC das empregadas domésticas, né, para colocar um teto de salário mínimo para as empregadas domésticas, foi aquele reboliço da burguesia brasileira, porque é uma burguesia que ainda compra apartamento na planta, que tem um quartinho de empregada. É uma burguesia que ela não se sustenta sem o trabalho subalterno da população negra e indígena, de preferência. Né? Uma sociedade hipócrita que hoje, na pandemia, não conseguiu nem dispensar a sua empregada, a sua faxineira e limpar a própria sujeira. A burguesia brasileira ela não sabe nem o que é que ela precisa fazer para limpar a própria casa. Eu já ouvi narrativa, por exemplo, de empregada doméstica falando que a dona, a patroa dela ligou para ela no final de semana para saber onde é que estava uma panela na cozinha, porque ela não conhece a própria casa e o que ela tem dentro da casa, porque ela tem uma pessoa para fazer isso, né? E é muito comum que seja uma pessoa negra, porque é a maioria que ocupa esses espaços, né? Então, a colonização e o racismo, né, foram um instrumento de dominação, como eu coloquei. Então, esse complexo de dependência do colonizado, ele foi colocado como uma desculpa para a colonização. Até hoje, tem pessoas que ainda falam isso, da importância que foi a colonização para as pessoas escravizadas, porque é como se esse contato com os portugueses ou com os europeus permitisse uma evolução, né, dessas pessoas. Então, essa estratégia de colocar o colonizado como dependente, como alguém incapaz de desenvolver a própria tecnologia social de vida, né? de ter a própria vida, de conseguir traçar os próprios caminhos, e essa infantilização da negritude, como se o negro não fosse evoluído, né? Justamente como eu já tinha falado antes. E aí a gente vai para o capítulo 5, que é a experiência vivida do negro. E eu trouxe essa frase, né, para provocar como o processo do racismo determina se você é negro ou não no Brasil, né? Porque eu fui para um evento uma vez e aí eu ouvi o palestrante falar assim, né, que quando começou essa discussão de cotas, muita gente levantou essa questão de a gente não sabe, mas o Brasil é um país miscigenado, a gente não sabe quem é negro no Brasil. E aí a resposta do palestrante foi, olha, pergunta para o policial, pergunta para a polícia, porque a polícia certamente sabe, ela nunca erra.
né? Porque é justamente isso, a gente torna-se negro na perspectiva, né, brasileira por conta da democracia racial, é tudo muito velado. Então a gente tem uma dificuldade até de autoafirmar a nossa identidade negra. Mas a gente consegue fazer esse movimento a partir das vivências, das experiências que a gente tem enquanto pessoa negra. Então, quando alguém me pergunta, você acha que eu sou negra? Eu devolvo a pergunta perguntando à pessoa, você acha que você é negra? Quais são as experiências enquanto pessoa negra que você teve? Quais foram as experiências de racismo? Como não, né? Isso determina quem é e quem não é negro no Brasil, né? E aí a gente vai para o capítulo 6, que é o preto e a psicopatologia, que é o ponto, né, de questionamento da psicologia, que passa a dar uma maior ênfase na patologização do sofrimento psíquico da negritude. Então, a gente vê os números com relação aos manicômios, por exemplo. Quem eram as pessoas que estavam nos manicômios durante muitos anos, né? Quando a gente... Não sei se vocês já assistiram aquele filme que fala sobre o Barbacena, né? Que é aquele hospital psiquiátrico de Minas, e onde as pessoas elas vivem em condições subhumanas, e a gente via que os números de pessoas negras eram exorbitantes, justamente porque, não somente porque as pessoas negras elas estão muito mais expostas às condições arbitrárias de violência que gera adoecimento psíquico, como também elas são relegadas a esse descuido, né? E os manicômios, os hospitais psiquiátricos, eles serviam justamente para ser a lixeira da sociedade. A gente coloca aqui tudo que é indesejado, tudo que não funciona para a sociedade. E muitos desses manicômios, eles também funcionavam como uma máquina de adoecimento, né? Então, muitas vezes a gente para observar, por exemplo, quem são as pessoas que frequentam o CAPS. A gente sabe que são pessoas negras, né? A maioria, e consegue perceber como é diferente, né? Não somente a história de vida dessas pessoas e o quanto está arraigado de sofrimento psíquico por conta do racismo, mas também o próprio acesso, o próprio tratamento, a maneira desumana que muitas vezes o SUS trata essas pessoas, né? E de como esse instrumento de cuidado na saúde mental, ele está em constante ameaça o tempo inteiro. Por exemplo, em cidades pequenas, onde, na verdade, não só em cidades pequenas, né? Porque os CAPs, eles são gerenciados pelo município, então fica muito à mercê de qual é o posicionamento político desse governante com relação a essa temática. Então, eu já vi em muitas cidades pequenas o CAPS ficar sem funcionar durante meses por causa da mudança de um gestor para outro, e porque não importa, né? Não faz diferença para essas pessoas que pessoas negras elas sejam cuidadas, que elas tenham tratamento humanizado. E aí, essa questão da representação social, ela é crucial, porque como estamos constantemente relegados a esse lugar de inferior, a gente vê como essas representações acabam incorporando as atitudes que a gente tem, né? Não somente no auto-ódio, no adoecimento psíquico, mas nessa tentativa furtiva de estar o tempo inteiro tentando se adequar, né?
justamente para fugir dessa representação social do negro como inferior, primitivo, o que é o ladrão, o estuprador, o que é a ameaça, o que ameaça a integridade física de outra pessoa só pela imagem que ela representa. E isso também resulta numa perspectiva fatalista de que nada vai mudar, de que as coisas são assim mesmo e que não adianta a gente reivindicar melhores condições de vida, que não adianta a gente reivindicar acesso à educação e à saúde, porque vai ser desse jeito sempre. Né? Porque justamente é histórico, né? Realmente está colocado há muito tempo. Só que o que o negro não consegue perceber, porque a mídia não permite, porque o sistema ele funciona de maneira que a manter, né, esse ciclo. Então, o que o negro não consegue perceber é que todas as conquistas em níveis coletivos, eles são feitos a partir de movimentos sociais. E quem compõe a maior parte desses movimentos sociais são pessoas negras. Isso é o Holocausto Brasileiro, isso mesmo. O nome do filme que eu estava falando, do Hospital de Barbacena. E é um filme muito forte, esse filme, né? Porque, assim, as condições eram realmente subhumanas. Mas é importante que a gente assista para a gente ter uma perspectiva de como a sociedade ela nos trata, né? De como ela nos vê. E aí a gente vai para o último capítulo, a luta contra a inferiorização, onde o Fanon ele fala sobre a importância da conscientização e da representatividade. Não com essas palavras, né? Essas palavras são minhas, mas eu trago esse termo, conscientização, ele é do Paulo Freire, porque é justamente não dá para a gente fazer uma atuação decolonial sem antes a gente fazer o processo de conscientização social e desfazer a nuvem do fatalismo, né? Então, na minha prática, essa é a minha primeira etapa. Eu preciso conscientizar o lugar social que essa pessoa ocupa. Qual é o lugar social que você ocupa? Quais intersecções te atravessam? Você é uma mulher negra, gorda, trans? Então, você vai sofrer essas questões, mas isso não é um problema seu, não é culpa sua, isso não é responsabilidade sua, é um instrumento de dominação que serve muito ao capitalismo. Né? Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão dos ganhos financeiros que utilizar o corpo negro não só como um instrumento, né, literalmente, durante muito tempo, corpos negros sumiram para serem vendidos para as universidades de medicina, para as faculdades de medicina, para utilizar como instrumento de ensino, né? Mas, então, não somente nisso, mas também como a busca por esse padrão colocado, esse padrão embranquecido, ele custa dinheiro, né? Ele custa investimento. Então, quanto mais você coloca que o outro é inferiorizado e que o outro ele precisa se adequar ao padrão para ser aceito, muito mais o outro vai buscar por esse padrão, né? Ele vai investir, vai gastar dinheiro com isso e também vai estar muito mais exposto a essas condições subalternas de trabalho, porque a grande questão do capitalismo não é só o acúmulo de riqueza, mas também da exploração da mão de obra. Maeli, desculpa interromper, Maeli, é só que tem um microfone aberto, gente. Eu não sei quem é, que eu não estou vendo aqui, estou pelo celular. Mas desliga aí, por gentileza. É Pedro Félix. Pronto, obrigada. Pode continuar, Maeli. E Ai, calma que eu me perdi. Tá, mas assim, é justamente isso, né? Então, o capitalismo, ele também perpassa a exploração da mão de obra, né? Então, quanto mais você deturpa a autoimagem
dessa camada social. Quanto mais você está ali dizendo que é inferior, que é incapaz, que é incompetente, quanto mais você investe politicamente, né, em destroçar, né, porque eu esqueci a palavra agora, em sucatear políticas públicas, muito mais você garante que esses corpos estejam ao seu dispor para você fazer o que você quiser. Então, a gente vê, por exemplo, como ainda temos casos e denúncias de condições análogas à escravidão, por exemplo, né? E muito disso, inclusive, está no trabalho doméstico, né? Então, a gente vê, por exemplo, ainda existe essa cultura, né, forte de buscar uma menina no interior da Bahia, de preferência, né, onde tem mais negro, onde tem mais pobre em condição de miséria, para trabalhar em casa de família em troca de roupa, em troca de comida. A gente viu aí o caso da senhora de 84 anos, que viveu durante quase a vida dela inteira em condições análogas à escravidão, não sendo paga e vivendo numa vida subhumana, né? Justamente por causa dessa cultura colonizadora de estar sempre colocando o outro nesse lugar de inferior para lucrar com o outro. Então, eu sempre parto dessa ideia da conscientização com os meus pacientes e, a partir da conscientização, partir para essa ideia da representatividade, porque a gente tem essa imagem do negro como inferior e ela é propagada nos meios de comunicação, né? O tempo inteiro, nas propagandas, nas novelas, nos filmes, nas histórias. Então, a ideia é apresentar uma contranarrativa. Existem pessoas negras que podem não ser tão veiculadas, mas que também são representativas, né? Também são representações do que a gente... dessa figura que não necessariamente corresponde a esse lugar de inferior. E aí, o empoderamento, ele perpassa também por essa ideia, justamente porque o enfrentamento ele também perpassa o fortalecimento da psique dessa pessoa. Então, é importante que eu faça esse trabalho de aceitação, de autoaceitação. Então, eu utilizo muito das estratégias de usar alguns objetos, né, que são representativos. Por exemplo, eu atendo de turbante, às vezes eu atendo, sabe, com o cabelo solto, com blackzão, justamente para que as minhas pacientes, que eu atendo, a maioria são mulheres negras, elas vejam beleza em coisas, em traços que são o tempo inteiro tratados como feios, né? Como inferiores, como rejeitados. E ao mesmo tempo em que eu estou o tempo inteiro também demarcando esse lugar da beleza negra. Olha os seus traços. Não, mas você também é bonita. Então, porque essa autoestima da mulher negra, ela está muito deteriorizada, porque ela sofre muita influência social, não só dos meios de comunicação com relação a essa representatividade, mas com relação a essa representação, mas também com relação à solidão. Então, muitas mulheres negras, elas sofrem com a solidão, né? E isso afirma, mais uma vez, que elas são realmente feias ou que elas não são interessantes, né, do ponto de vista afetivo. E é isso, gente. O livro acaba no capítulo 7. E, enfim, eu terminei a minha apresentação. Aí agora eu quero, né, uma contrapartida de vocês para a gente discutir. Maeli, obrigada, muito obrigada, né, pela explanação, foi maravilhosa. Tem algumas questões aí que eu gostaria de
dialogar um pouquinho mais, né? E aí, quem quiser também, depois da minha fala, é, pode abrir o microfone e participar, viu, gente? Fiquem à vontade aí, né? Não se acanhe. Cuidado para o celular não cair assim também, né? Que nem o meu aqui, mas é isso. Então, eu tava aqui, enquanto você falava, eu estava pensando um pouco, né, sobre essa questão da prática clínica, né, da nossa experiência clínica com o atendimento a pessoas negras, né? E aí tem um trecho que Fanon traz, um trecho, deixa eu ver aqui que eu anotei, tá? Cadê? Ele fala da interiorização, né, do que o negro faz. Ah, achei. Ele fala assim, na verdade, ele traz uma citação de Aimé Césaire, né? Falo de milhões de homens em quem deliberadamente inculcaram o medo, o complexo de inferioridade, o temor, a prostração, o desespero, o servilismo, né? E aí, o Fanon também, ele traz um pouco disso, né? Sobre essa questão de interiorizar. Na página 28, ele vai trazer, né? Ele vai falar assim, que ele coloca aqui, antes de abrir o dossiê que queremos dizer certas coisas, a análise que empreendemos é psicológica. No entanto, permanece evidente que nem eu entendo o que eu escrevo, mas a verdadeira enfim, desalienação do negro implica uma súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais, né? Sairá o complexo de inferioridade, né? Ele traz, né, que ele só vai deixar essa questão do complexo de inferioridade, né, após um duplo processo, que inicialmente é o econômico e em seguida ele vai fazer, no caso, né, em seguida pela interiorização, né, ou melhor, pela epidermização dessa inferioridade. E eu acho isso bem interessante, porque é algo que acontece, né, que é muito trazido no discurso dos pacientes, né, das pessoas que a gente atende, negras, essa questão da inferioridade, né, de se sentir inferior, de se sentir incapaz, de se sentir o medo de fracassar. E aí, quando a pessoa, por exemplo, consegue ascender de alguma maneira socialmente, né, por exemplo, quando a pessoa entra na universidade, né, sendo um dos primeiros da família, muitas vezes, a entrar na universidade, vem toda essa carga, né? A pessoa sente toda essa carga e essa responsabilidade também de ser a primeira pessoa que está ali rompendo com barreiras, com a estrutura, né, social, vamos dizer assim. Luíde! E aí, gente, Luíde, por favor. O microfone está aberto. E aí tem toda essa questão, né, dessa sensação, e muitas vezes não, né? Na maioria das vezes, isso vai repercutir, por exemplo, no processo de escrita, né? E aí eu achei bem interessante quando você traz, né, o capítulo lá que o Fanon vai discutir da linguagem, e você cita também a Lélia, né, que traz essa questão do português, porque o que acontece, né, partindo da minha experiência, né, como pessoa negra também, e também como psicóloga, né, que atende pessoas negras, eu escuto muito isso, dessa questão com a escrita, né? Eu travei, não consigo mais fazer o meu TCC, não consigo mais, né, fazer a minha tese, enfim. E aí, eu acho que é bem interessante a gente pensar até que ponto
essa colonização, a colonização tem a ver com isso, né, também, né, a linguagem, enfim, tudo isso, todo esse processo. E aí era mais isso mesmo que eu queria trazer. Isso é um padrão. Eu tenho observado alguns padrões, né, nos meus pacientes, e esse é um dos padrões, essa dificuldade com a escrita. Justamente por conta dessa trajetória social, né? Porque a alfabetização da população negra, ela é atravessada por diversas questões, e uma delas é o sucateamento da educação pública, principalmente a educação básica. Então, muitas vezes, as pessoas levam muito tempo para conseguir dominar a escrita e o português mesmo. Então, isso acarreta também toda um histórico de violências, né? Por exemplo, eu quando entrei na universidade, eu tinha muita dificuldade com a escrita e os professores, eles reforçavam isso. Então, se eu interiorizasse esse processo do academicismo, eu ia acabar desistindo do curso, e eu cheguei muito perto disso. Justamente por causa disso, a gente não tem essa cultura, né, da escrita, da dominação da norma culta, porque muitas vezes a história de vida da gente exige que, ao invés da gente estar lendo um livro, a gente trabalhe no horário vago da escola, né, depois da aula. Então, essa dificuldade com a escrita aparece muito. Assim como também aparece muito essa questão da autossabotagem. Essa dificuldade de reconhecer que, na verdade, a inferiorização ela foi absorvida, e isso aparece na maneira como você se relaciona com as suas conquistas, né? E muitas vezes a gente fica com medo de, por exemplo, tentar entrar na universidade porque sabe que pode sofrer racismo, porque sabe que pode ter mais dificuldade, que pode sim ter algumas decepções com relação a isso e não alcançar o objetivo, né? Então tem toda essa questão também com a autossabotagem. Sim. Sim. É isso, né? Essa... E também tem uma questão, né? Que é o medo de ser avaliado de maneira negativa também. O medo de ser avaliado. Enfim, eu tenho pensado muito sobre isso relacionado à academia, né? Porque tem aparecido muito e porque também foi algo comigo, né? Assim, foi uma experiência também dentro da universidade, essa questão com a escrita acadêmica, né? Enfim, não... A academia, eu acredito que, a princípio, né, para a gente ter uma psicologia antirracista, a gente precisa começar lá da base, né, que é a academia, que é justamente lá quando vai ser construído o projeto pedagógico da universidade, né? Os professores, eles precisam se atualizar, e aí eu acho que não tem que ser só uma questão individual de os professores buscarem isso, mas eu acredito que também tem que ser algo que parta, né, da instituição em si, né, da formação antirracista também, né, porque é muito difícil. Eu lembro que quando eu levava assuntos e coisas assim que eu queria discutir sobre racismo, geralmente não era muito bem-vindo, assim, de maneira geral, né? Assim, não era muito, era aquela coisa, né? E vai ser um trabalho em grupo. E aí eu cheguei ao ponto de dizer assim, eu quero fazer trabalho sozinha agora, porque eu quero falar sobre algumas coisas e as pessoas não querem, né? Não tem interesse sobre isso. E ficar, né, nessa, né, esse sentimento de solidão, enfim, várias questões aí para a gente discutir. Sim, com relação ao Alguém? epistemicídio, né?
Porque Sim, é isso sim. que a academia acaba fazendo. Muitas vezes, quando eu trazia essa questão do racismo, eu ouvi dos professores que não era científico, que não era psicologia, ou mesmo quando... Inayana? Oi, tô ouvindo. Ou mesmo quando a gente pensou, né? Não sei se vocês, né, estiveram na live ontem que eu participei, que eu trouxe essa minha trajetória na academia de formação, né, até o encontro da decolonialidade, onde eu trago justamente essa ideia de que a academia ela está o tempo inteiro nos dizendo que racismo não é científico, que estudar essas relações sociais não é importante, porque nós somos formados para atender todo mundo, e essas questões elas podem aparecer, mas a gente tem uma formação suficiente para isso. Só que na prática a gente não tem. Na prática, a gente não tem. Quantas e quantas vezes eu já parei com a minha paciente e emperrei no lugar porque eu percebi que aquilo era uma questão com autoestima. Mas eu também entendia que era legítimo. Como não? É uma mulher negra. Ela está falando de solidão da mulher negra, não está dizendo coisa da cabeça dela. Não é uma questão de autoimagem, autoestima distorcido que surgiu do nada. É uma questão social. E aí, como é que eu vou? Eu não posso negar a realidade. Não dá para eu negar a realidade. E a universidade ela não me preparou para isso. Então, por isso a minha busca por outras áreas, né? Pelas ciências sociais, pelo feminismo negro, porque eu entendi que a psicologia ela não instrumentaliza a gente o suficiente para dar conta dessas violências. Sim, sim, é isso. E foi bom você tocar nesse assunto, porque algo que eu tenho, eu faço atualmente especialização em teoria cognitivo-comportamental, e é uma questão, né, assim, na formação e tudo mais, não é discutido sobre saúde mental da população negra, né, não é discutido, e algo que eu não sei se tem pessoas que atendem, né, por essa abordagem, mas uma coisa que é bem importante, assim, e que eu aprendi muito, né, com a professora Jeane na página da saúde mental da população negra, é justamente quando a gente vai fazer o exame de evidências, por exemplo. Jamais fazer um exame de evidências quando uma pessoa negra traz uma situação de racismo, que ela traz ali uma situação que ela sofreu e que ela já denomina aquilo ali como racismo. Jamais, em hipótese alguma, né, façam isso, porque isso é violentar mais uma vez a pessoa que está ali sofrendo, né? É colocar dúvida uma questão que ela tem certeza daquilo, e que aquilo ali faz com que ela sofra. Não, sabe, por exemplo, eu vou contar um exemplo pessoal. Eu e o meu companheiro, que é negro também, assim como eu, né? Nós fomos a Salvador certa vez, né? Viajamos para Salvador e ele ia passar um tempo lá, ele ia morar lá um tempo e aí a gente foi buscar apartamento para ele. E a gente ficou na orla, não lembro em qual orla era, em qual parte da orla era, mas eu sei que a gente ficou, né, pelo Airbnb num prédio que era classe média alta. Quando a gente chegou no prédio, o porteiro, obviamente, já estava avisado, né, que a gente ia para lá, já tinha nossos nomes e tal. Tudo bem, entramos, né, a gente se identificou, entramos. Quando a gente entrou, o porteiro direcionou a gente para o elevador de serviço, sabe? E aí, na hora, eu fiquei assim, não estou acreditando que isso está acontecendo comigo, com nós. Sim. Não estou acreditando. E eu questionei na hora, né? Questionei aquilo e tal. Ele disse, não, é porque vocês estão com malas. Quando a gente sabe que se fosse um casal branco chegando, mesmo eles poderiam estar com a bagagem que fosse, eles não seriam direcionados ao elevador de serviço, né? E o E porteiro com aí, certeza ficaria com medo, né, de falar algo do tipo com e ser certeza. demitido. E o porteiro era branco, né? O porteiro era branco e estava chegando um casal negro ali num prédio de classe média alta, né, para ficar hospedado. Então, assim, foi muito marcante isso para mim, né? E aí, imagina, né, alguém que sofre algo do tipo leva isso para terapia e a pessoa, a figura da terapeuta diz, não, mas não,
tem certeza, né? De fato, foi o que aconteceu, né? Uhum, Realmente vocês estavam com uma bolsa, com a mala e uhum, tal, né? É isso. E outra coisa que eu queria pontuar é justamente, né, que nesse processo, né, de desconstrução e reconstrução, enfim, né, nesse processo onde terapeutas, psicólogos, enfim, estão nessa tentativa, né, e assumindo essa postura antirracista, né, além de estudar sobre questões raciais, precisa também, né, a meu ver, consumir a cultura. Em que sentido? Assistir mais filme com pessoas protagonistas negras, ouvir uhum. música de pessoas negras, né? Tipo, quando a gente, por exemplo, na TCC, eu posso, por exemplo, levar um filme para discutir com um paciente meu. E aí, se eu tenho um paciente negro ali, né? Eu vou levar um filme com protagonistas brancos, por exemplo, né? Eu vou levar um filme que Sim, reforça estereótipos, né? Racistas. Então, isso tem que ser, né? Tem que ter um cuidado com isso também. sim. Muito bem colocado, porque se a gente não tem essa atenção, e por isso importância, né, que as pessoas elas busquem estudar a interseccionalidade, né? Porque tem todo um aspecto da violência colonial envolta que atravessa as pessoas de diversas formas. Porque é o conservadorismo a questão, o grande cerne da questão é o conservadorismo, né? Mas é preciso a gente ter esse cuidado minucioso, porque, de novo, senão a gente afirma de novo esse lugar de inferiorizado e ele não consegue. Aí você fica se perguntando: mas eu estou trabalhando com esse paciente, eu não sei quantas sessões e não tá funcionando, não estou resolvendo essa questão dele com autoestima e com autoimagem. Bom, talvez os instrumentos que você esteja utilizando estão reafirmando isso, né? E você não está tendo esse cuidado. Eu busquei supervisão porque eu também sou da TCC, né? Graças a Jeane, porque a Jeane ela é a minha orientadora de especialização e foi minha professora, né, na graduação. E ela é o único acesso que eu tenho da psicologia, que eu tinha, né, da psicologia preta. Então, eu meio que aderi à abordagem para trabalhar com a Jeane. E quando eu busquei a supervisão, eu busquei um homem negro porque eu queria que ele tivesse, né, essa atenção a esses detalhes. Só que eu me enganei, né? Ele trouxe muito essa técnica da TCC e quando eu trouxe a narrativa da minha paciente sobre uma questão de... Porque a minha paciente, ela é empregada doméstica, né? E aí, o patrão dela são dois brancos, uma mulher e um homem, né? Um casal. Uhum. E o homem queria mover um móvel, algo do tipo. E ele tentou e não conseguiu, achou pesado. A mulher também tentou, falou. E aí ele virou para minha paciente e falou assim: Não, eu tenho certeza que você consegue. Uhum. Aí o que meu supervisor falou? Mas você analisou as evidências com ela? Porque o fato dele ter dito isso não é porque... Não, claro que não, né? Porque um homem não conseguiu, mas uma mulher vai conseguir. Por que essa Uhum. ideia, né? Por que essa imagem de que uma mulher vai conseguir? Porque é uma mulher negra. Porque E quando ela é o foi contrário, né? historicamente... Pois é, porque ela foi historicamente colocada nesse lugar de mula. Sim, sim. Em compensação, quando é uma mulher branca, tem toda aquela ideia de fragilidade, né? De que a Sim, mulher branca não consegue, né? É frágil, né? O homem, ele é forte, então ele vai lá, né? E faz, né? Enquanto que a mulher negra, não. Ela tá nesse lugar né? Você é forte e você consegue. E é esse discurso que também é utilizado para violentar mulheres negras, por exemplo, na, na gestantes, né? Mulheres negras que vão ter seus partos, né? E aí elas lá recebem menos anestesia,
recebem menos atenção também. Isso é algo que tem pesquisas, né? A gente não está tirando da cabeça da gente inventando aqui, não, existem pesquisas, né? Acho que é importante isso. Então, isso que você trouxe é muito importante porque a gente tem aquela ideia de que toda pessoa negra vai ser uma pessoa consciente racialmente. E aí são duas discussões totalmente diferentes, né? Uma pessoa negra, ela pode ser, sim, Sim, alienada. E aí eu entendo, porque quando a gente desaliena, né? Esse caminho da desalienação também é doloroso. Não é um caminho fácil. Tornar-se negra, eu digo, não é fácil, mas aí a gente já sabe, quando a gente se torna negra, a gente sabe nomear o sofrimento da gente, né? exatamente. Começa a minha paciente, né? A gente já está mais ou menos na 23ª sessão, ela já consegue identificar, ela mesma identificou isso como racismo, né? Em outras situações, ela não identificou. Em situações muito semelhantes, ela não identificou. E o racismo está atravessado demais na vida dela constantemente, principalmente por ser uma mulher negra, empregada doméstica, né? Onde está a própria representação da colonialidade está no trabalho doméstico, como eu havia falado antes, né? Mas... Sim, pode continuar. Foi uma pergunta que você vai ler? Sim, era isso que eu ia fazer. O que pode ser feito nessas situações com relação ao paciente, já que essa é realmente uma evidência, né? Uhum. Então, acolher, né? O que a gente faz é acolher, dizer sim, é isso mesmo, porque quando a gente invalida esse sofrimento, a gente está violentando, né? E depois de algum tempo, esse passa a ser um espaço onde a pessoa se sente totalmente à vontade para trazer essas questões, e com o tempo, o sofrimento, ele não deixa de ser denso, sabe? Mas à medida que ele é compartilhado com uma profissional de psicologia que entende sobre esse sofrimento e que acolhe esse sofrimento, ele passa a ser... como é que eu posso falar? Ele passa a ser menos denso, um pouco menos denso, sabe? Porque é como se você estivesse falando com uma pessoa que entende, né, o que você está falando. E não só por ser uma pessoa negra, mas porque você acolhe o sofrimento dela e porque você entende do que ela está falando. E aí, à medida que a gente vai trabalhando esse processo de conscientização, ela, pelo menos, né, na minha prática, essa minha paciente, por exemplo, né, que é a paciente que eu tenho, que é mais antiga, já tenho um trabalho mais longo com ela, ela já consegue trazer essas questões sem tanto sofrimento, sem tanta vergonha, sem tanta culpa, porque o sentimento de culpa e de vergonha, ele está constante na pessoa que sofre violência, né? Seja ela a violência que for. Então, a nossa função é de justamente trazer uma naturalidade para essas questões, de dizer não que seja normal, mas que é natural, é comum na sociedade e não é culpa da pessoa, não é culpa, então não tem por que sentir vergonha por isso, né? Parece que é utópico, parece que não funciona, mas funciona de verdade. Maeli, a Vanessa está pedindo, se possível, né, que você falasse um pouco mais do seu modo de trabalho, né? Primeiro momento, segundo momento. Achei muito interessante essa forma de fazer o atendimento psicológico. Aí você Uhum. poderia explanar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Olha, no primeiro momento, né, os primeiros contatos com o paciente, eu preciso entender qual é o lugar subjetivo que ela entende que ocupa. Não que eu sei que ela ocupa, mas o que ela entende que ocupa. Porque muitas vezes a gente pensa que uma pessoa negra, ela sabe que ela é negra, às vezes ela não sabe. Então, Sim, fale. isso tem total a ver com todo o processo, né, da pós-colonial, né, de branqueamento, enfim, que a gente viu até na aula anterior, a sua com a Bruna Santiago, historiadora, e aí isso tem tudo a ver, né? Então, assim, não é culpa da pessoa negra não ser consciente racialmente, né?
mais uma vez, a culpa, né, é do sistema que nos oprime. Sim. Isso. Então, esse primeiro momento é um momento de investigação, né? Que eu busco entender como é que está esse processo para essa pessoa, como é que ela apresenta esse sofrimento. É muito comum as mulheres negras trazerem questões com autoestima, autossabotagem, questões com relação... É isso mesmo. Essas duas ênfases são as que mais aparecem, assim, as que são mais comuns, né? E aí, à medida que eu vou trabalhando essa questão da conscientização de maneira bem leve, né, gente? Eu dava muita ênfase nas situações de violência, para que de maneira, né, pelas beiradas, eu conseguisse que ela externalizasse qual era o sentimento que isso gera. Porque entender qual é a emoção que isso gera é um passo crucial, é o primeiro passo para você conseguir fazer um trabalho com a pessoa. Porque a partir dessa emoção, que geralmente é raiva e vergonha, a gente consegue fazer uma associação com outras situações para ela entender que existe um padrão e que esse padrão não é atribuído ao que ela faz necessariamente, mas ao que o outro vê nela enquanto figura, né, enquanto pessoa. Então, esse é o primeiro momento, é o primeiro passo da conscientização. E, em seguida, eu começo a trabalhar textos muito voltados para essas questões, de preferência. Eu gosto muito de textos do feminismo negro. O Vivendo de Amor, da Bell Hooks, por exemplo, é o texto que eu uso constantemente, porque é justamente para trazer, né, essa perspectiva do amor, do autocuidado, do autoamor, das relações, como elas se dão. Em um momento, obviamente, que eu percebo que a pessoa ela já passou por um processo de conscientização e está mais segura que aquele sofrimento existe, né? Aí eu já consegui fazer com que a minha paciente nomeasse a violência e conseguisse atribuir ao outro essa responsabilidade, não interiorizar essa responsabilidade para ela. Porque se eu não consigo também fazer esse movimento... se eu não consigo fazer esse movimento de que ela saia desse lugar de eu sou responsável, de que eu preciso alcançar o padrão, eu não estou sendo suficiente, então a culpa é minha, eu também não consigo fazer o trabalho de conscientização. Então eu preciso mover, né, tirar o sujeito desse lugar para entender que essa responsabilidade pelo racismo não é da pessoa negra, e sim da pessoa branca. E aí já parte para uma outra etapa da conscientização, que é justamente entender como é que esse sistema funciona e por que que isso acontece. Por que que isso acontece? Por que que acontece comigo? Porque não é exclusivamente seu, não é uma questão sua, não é você, não é que faltam coisas em você. É todo um sistema que funciona para lucrar e acumular riquezas e inferiorizar a gente para continuar nos explorando, né? O nome do texto é Vivendo de Amor, de Bell Hooks, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela conseguia compreender, né, o racismo, toda a dinâmica tal, mas ela não conseguia entender por que que ela se sentia travada na hora de falar em público com os colegas de turma, que era uma turma majoritariamente branca, porque eles demonstravam incômodo toda vez que ela falava. Já era o contrário. Ela tinha mais essa autonomia de se colocar, porque ela entendia que todo o sistema racista, mas ela tinha dificuldade de fazer o enfrentamento. Então, eu precisei, né, trabalhar com ela quais são os sentimentos que ela achava que o racista ele desenvolve pela gente. E tem muito desse sentimento de inveja, de eu não quero que você ocupe esse mesmo lugar que eu preciso que você seja inferior a mim, porque essa maneira de você ser inferior autoafirma o meu espaço, afirma esse meu lugar de poder, afirma esse meu lugar de superior, né? E aí, quando ela compreendeu isso, ela teve uma outra atitude, né, na parte do enfrentamento.
Muito, muito interessante, Maeli. Me fez lembrar um atendimento também com algo bem semelhante em certa medida, né? Foi uma situação bem séria, né? Porque a minha paciente, ela criaram um perfil fake, né? Falso, para falar, difamar e falar coisas sobre ela que não eram verdades. E, além disso, conteúdos racistas também, né? E aí, quando ela conseguiu descobrir quem tinha sido a pessoa, né? Era uma pessoa branca, era uma pessoa que era próxima a ela, e essa pessoa já tinha colocado ela em outras situações, assim, bem complexas, que eu não vou falar porque pode até, né, identificar a pessoa, mas enfim. E aí ela, né, tentando entender o porquê que essa pessoa estava fazendo isso, né? E ela conseguiu chegar à conclusão de que realmente era inveja. Essa menina em questão sentia inveja dela. E aí, né, é isso justamente isso que você traz, né, dessa questão da branquitude, né, do narcisismo da pessoa Isso. branca também, de Uhum. Fanon vai trazer, né, que ele vai falar sobre essa questão do narcisismo branco. Eu preciso que você seja inferior, né, para eu me autoafirmar. Para eu me autoafirmar, eu preciso que você seja inferior. E essa menina, no caso minha paciente, é uma pessoa que, né, é uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tinha várias amigas, era um grupo de amigas, né, e ela era próxima a essas pessoas. Então, teve toda essa Sim, situação, né? E aí eu acho que é bem importante trabalhar para que a pessoa não personalize, não ache que e generalize isso para outras relações também, porque ela já estava entrando nesse processo de generalizar e dizer: eu realmente não posso confiar nas pessoas, eu realmente não posso ter amigas, né? Porque toda vez que eu confio, eu me decepciono com as pessoas. uhum. Eu tenho uma paciente também que ela chegou com várias crises de ansiedade, ela já está no nível de psicossomático também, né? E aí ela passou por uma situação de racismo no emprego dela e depois de muito trabalho ela conseguiu entender sobre esse sentimento de inveja, né, por parte dos colegas de trabalho. E depois que ela entendeu isso, os sintomas dela de ansiedade diminuíram. Foi assim, de Uhum, um dia assim para o outro. Entender não é culpa minha. Não sou eu que tenho que dar conta disso. Então, uhum, o jogo é justamente esse. sim. E aí, pessoal, alguma pergunta? Mais alguma pergunta? A gente ainda tem um tempinho, né? Tem aí, são 8h25 agora, a gente pode ir até às 9, né? Oi, boa noite, Que são gente. 2 horinhas. Boa 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 noite. 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 Então, meu nome é Franciele, eu sou psicóloga e terminei nesse ano uma residência de saúde do campo, que é com ênfase na população do campo e trabalho com a população quilombola e a população assentada, né? E aí são algumas perguntas assim que me surgiram assim para conversar um pouco. Eu queria saber como é que tu vê essa prática, né, pensando esses dois passos que tu colocou dentro da clínica, que eu acho que a gente pode expandir também para uma clínica ampliada, né, que é no caso da atenção básica, onde eu atuava, que era uma unidade de saúde da família, em Garanhuns, com algumas comunidades quilombolas. Como que fica essa relação entre um usuário negro, né, como a maior parte da população quilombola, e um terapeuta não negro? Porque, tipo, essas questões mesmo que tu falou, todas falaram, né, sobre autoestima, enfim, todas as questões que surgem, né, dentro da população negra em geral, elas são necessárias de serem trabalhadas. E aí, tipo, na minha atuação, é, as mulheres, não só as mulheres, né, mas como se a gente, essas pessoas, quando o terapeuta não é negro,
fosse um lugar, ela se colocasse num lugar de que eu não compreendesse a questão dela. E aí fica difícil de fazer essa conscientização, né? Como eu vou conscientizar essa pessoa se ela não reconhece o que eu tô falando como uma verdade para ela, né? Porque para ela, tipo, você não entende o que se passa comigo. E aí, dentro do SUS, né, pensando como nosso sistema funciona, não tem essa possibilidade da gente estar conseguindo acessar, essas pessoas estarem conseguindo acessar terapeutas negros, né? Enfim. Outra questão que eu vindo daí me chega também, como é que, assim, eu compreendo que a gente tem muitas referências, né, que abordam de alguma forma a psique, que são pessoas negras ou não brancas, né, que abordam isso, aborda isso de certa forma, é central, no entanto, é em um contexto específico, numa época específica, enfim. Que, claro que a gente pode trazer para cá, mas não é uma teoria psicológica que a gente consiga, né, tá atuando e tendo algumas ferramentas e instrumentos para a gente poder atuar. E aí, como é que vocês veem, tipo, as outras abordagens, né? Como que a gente faz o uso dessas abordagens pensando, né, na perspectiva decolonial, que essas abordagens são de pessoas brancas que criaram essas abordagens nesse lugar de colonizador, né? Do homem superior, de quem está acima. E, a partir disso, no livro Condenados da Terra, né, tem o primeiro capítulo da violência que ele fala sobre essa questão, né, da desumanização da pessoa negra e da desvalorização, da negação da cultura. E que a saída, né, para essa condição, né, de inferior, não humano, né, eu acho que Fanon coloca um caminho de substituição de um humano pelo outro, mas eu fico pensando que talvez seja outra coisa, mas que ele coloca essa saída pela violência, né? Ele é muito enfático nisso, da necessidade da violência, que o corpo negro vive em extrema tensão, né? Por todo esse acometimento de violência, porque essa realidade, né, inventada pelo branco, de superioridade do branco e inferioridade do negro, que é uma realidade simbólica, ela é inserida dentro da psique negra através da violência, né? Da violência física mesmo. E aí, para ele, a saída é a violência. E aí, voltando à questão das abordagens, as abordagens da psicologia são todas para o controle, né? E pacificação dos corpos. E aí, como é que vocês veem isso? Enfim, foram muitas perguntas. É muita coisa, mas eu acho que são algumas coisas para conversar. Posso responder já? Pode. Janova também quer fazer uma pergunta. Você quer ouvir e aí responder as duas juntas? Ou responder cada uma individualmente? Não, acho que eu vou responder primeiro essas, porque foram várias, né? Para eu não me atrapalhar também. Então, a docilização nas abordagens, né? Essa questão da disciplina que o Foucault, por exemplo, ele traz, ela é complexa, mas, no entanto, se a gente souber, a gente consegue utilizar como instrumento. Não no sentido de dar continuidade a essa docilização, mas no sentido de se apropriar teoricamente para justamente tensionar isso, não somente nos espaços, né, de discussão da psicologia, mas também na própria atuação psicológica, da psicologia, né? E aí, como é que isso na prática funcionaria? Bom, eu penso que é complicado, mas ter o domínio disso também serve como intervenção, justamente para a gente conseguir situar o paciente nesse processo de conscientização, que esse controle ele é necessário
para essas relações coloniais elas se manterem. E a psicologia, ela também tem uma grande influência sobre isso, né? Então, eu penso que a gente pode utilizar, né, dessa perspectiva da psicologia de forma crítica, o mais crítico possível. Por exemplo, tem instrumentos na TCC que eu utilizo, embora eu sei que o objetivo daquele instrumento é de disciplinar, é de docilização. Mas, sabendo disso, tendo a consciência disso, eu consigo contornar, né, o próprio objetivo do instrumento para dar conta disso. Não sei se eu consegui responder essa pergunta, né, nesse sentido. E aí, a outra pergunta foi com relação a como trazer essas questões sendo uma pessoa não negra. Eu acho que assim, a intervenção no SUS e no SUAS, ela é mais complexa porque a pessoa ela está ali em fluxo contínuo, né? Então, muitas vezes você vê a pessoa na unidade básica hoje, mas daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, você vê ela de novo e tem esse espaçamento, né? E aí você acaba tendo menos contato com as pessoas diretamente. Só que isso não impede que a gente faça esse processo de aproximação, porque o que a pessoa negra ela quer quando ela relata situações de violência é acolhimento, independente da sua cor, sabe? Independente do seu gênero, o que ela quer é acolhimento. Então, uma escuta sensível, de estar ali, dizer e afirmar, facilita a sua atuação, porque dali para frente ela vai entender que você é uma pessoa que entende o que ela está sentindo, o que ela passou, e legitima aquilo ali. E a partir disso, né, que essa transferência ela é estabelecida, é que você consegue fazer as intervenções, os tensionamentos, né? A outra pergunta foi o uso das abordagens, mas eu acho que eu respondi, né, na primeira pergunta, com relação... não, porque você perguntou como é que a gente decoloniza, de certa forma, né, as abordagens. Então, não dá para ficar só com a psicologia, com a teoria da psicologia, não tem condição. Eu busco muito outros teóricos das ciências sociais, do feminismo. Agora eu estou me aproximando da filosofia africana e do mulherismo africano, porque a decolonialidade, ela também fala dessa apresentação e dessa valorização do que geralmente é desvalorizado na sociedade, que são as narrativas de resistência, né? Então, o Ailton Krenak, por exemplo, ele é um indígena brasileiro maravilhoso, ele é cientista social, procurem por ele também, ele tem um livro bem legal, e ele traz muitas questões e eu gosto muito disso, sabe? Desse tensionamento que ele faz, dessa análise histórica de como a colonização foi feita aqui no Brasil, de como o genocídio indígena ainda está acontecendo, de como essa disputa de território ainda ocorre, justamente porque eu preciso dar atenção a leituras de resistência para fazer o processo de decolonização, que ele parte justamente disso. Então, não dá para ficar só nas abordagens, porque elas geralmente são eurocêntricas, sim. E é importante também que a gente faça essa busca, né, de autores negros dessas abordagens, ou minimamente autores que pensem ou discursem sobre racismo ou sobre essas opressões sociais. Eu não sei se respondi a sua pergunta, Franciele, se você quiser repetir, né, caso eu não tenha respondido. Não, a única coisa que, assim, que para mim, você respondeu muito bem, assim, eu concordo super com tudo que você disse, inclusive essa questão do SUS e do SUS, que é bem mais ampla, que é muito difícil, por exemplo, eu passei esse tempo, né, atuando com a população quilombola, e, assim, dentro
mesmo da regulação do que seria o papel do psicólogo dentro da atenção básica, não tem um atendimento clínico. No entanto, eu tentei fazer algumas terapias focais, né? Vendo que tipo, é necessário que aquelas pessoas não teriam acesso de forma alguma. E mesmo assim, é muito difícil, tipo, a pessoa voltar, mesmo a gente tá, eu acho que, assim, não tinha essa questão da atuação sistematizada como você tem, mas era isso que eu tentava fazer, né, a questão do reconhecimento dessa posição em que essas pessoas estão, para a partir dali conseguir fazer um trabalho. Mas é muito difícil, né, as pessoas voltam para o contexto de violência estrutural e, enfim, com outros profissionais que não compreendem, e a gente tenta também fazer na educação em saúde, mas é bastante difícil. Mas uma questão que eu assim, do que eu não sei se é porque, enfim, eu estou no mestrado agora e estou estudando a decolonialidade. E aí estou lendo bastante Fanon. E aí tem muito essa centralidade sobre essa questão da atenção dos corpos e da questão da cultura, né, da desumanização e a questão da violência, assim, como uma saída. Não, assim, eu queria saber como que tu vê isso, assim, essa questão da violência como uma saída, porque eu vejo muito, tipo, uma coisa de substituição de um homem pelo outro, assim, e não sei como isso seria na prática psicológica e também dentro dessa coisa que eu compreendo, tipo, que a gente tem que usar as ferramentas, né, ao nosso favor, né? Pensar as ferramentas que já estão aí, claro que a gente não vai jogar conhecimento fora e tentar reverter isso para o nosso caminho, né? O nosso caminho ético, político, estético, enfim. Mas como fazer isso e como pensar nessa questão da violência, porque eu identifico muito essa questão da tensão do corpo negro, esse estado constante, assim, tipo, de estar sempre, né, preparado para o pior. Por exemplo, esse caso que você falou dessa não lembro direito quem falou, mas de uma cliente que ficava que conseguia ter essa conscientização, mas via, né, a contrapartida da violência do branco contra ela, e isso cria um estado de tensão. E aí, meio que para mim, né, dentro da minha leitura e do que eu faço, eu acho que uma das saídas é os movimentos sociais, mas só que isso não é possível para todos, isso é possível para todos, a gente trabalha isso na clínica, a gente não trabalha ou uma questão menos movimentos sociais e mais pensar numa questão política, não sei, enfim. Pode falar, agora eu já falei muito. Então, quando eu estava estagiando, né, porque eu fiz estágio em psicologia comunitária, eu passei a minha formação inteira trabalhando com a comunidade, porque eu pensava em como é que eu ia dar essa devolutiva, né, social, já que eu estava ocupando espaço de uma universidade pública. E eu gostava muito de levar, principalmente para os grupos, né? Eu amo fazer grupo porque eu acho que grupo é muito potente, porque a partir da narrativa de a gente identifica as questões, né, sociais, as opressões, as violências, e aí o outro identifica, eu passei por isso, eu passei... E aí tem uma identificação coletiva e um acolhimento que é rico, né, muito rico. Então, eu fazia grupo de escuta com as mulheres negras de uma comunidade periférica no interior. E aí, essa narrativa da violência, ela estava muito presente. Tinha uma pessoa que ela tinha questões com saúde mental. Eu não sei exatamente qual diagnóstico ela tinha, mas ela era acompanhada por um psiquiatra e tomava psicotrópicos. E ela contava que ela já tinha sido violentada na rua pelos vizinhos, né? De jogarem coisas nela, coisa podre. E eu nunca consegui fazer um trabalho nesse sentido, né? Com uma comunidade, de trabalhar essas violências no sentido de, não sei, cura dessas feridas, sabe? Ou de como lidar com elas. O máximo que eu consegui fazer era justamente trazer essa perspectiva da conscientização, e eu utilizei muito
de novo, autoras negras, a Jahia Reis, por exemplo, ela tem os 15 cordéis das heroínas negras, porque eu entendia que essa vivência de violência tinha muito a ver com essa imagem de inferior da negritude. E também como instrumento, né, de opressão. Mas essa imagem distorcida ficava muito evidente, porque essa representação do negro, ela é muito evidente, ela demarca demais. Então, trazer as 15 heroínas negras e a imagem delas e o que elas representavam era muito para essas mulheres, né? Então, acabou que depois de alguns encontros, elas conseguiram trazer muito mais essas narrativas de violência e eu acolher. Eu acho que é o máximo que a gente pode fazer nesse sentido, porque a comunidade, essas pessoas vão continuar na comunidade e vão continuar sofrendo racismo estrutural e todo tipo de violência. E não há muito o que se fazer com relação a isso, né? A não ser trazer uma imagem muito diferente da negritude, dessa imagem que ela é comumente espalhada, né? Porque eu acho que é o máximo que a gente pode fazer, é trabalhar o sujeito e a sua autoimagem, porque a partir disso é que coletivamente esses sujeitos conseguem fazer alguma atuação ou intervenção na sua própria realidade. E também tinha muito de valorizar os aspectos de resistência que elas tinham. Eu acho isso essencial. Por exemplo, essas mulheres, elas tinham ocupado a creche do bairro, porque a creche estava sendo sucateada, elas precisavam desse espaço para poder trabalhar, e elas ocuparam a creche. Todo mundo do bairro rechaçaram essas mulheres por conta dessa ocupação. E eu percebi o quanto foi significativo eu falar para elas o quanto aquilo era interessante, era potente, pelos rostos, sabe? O rosto de surpresa. Não, mas a gente nunca ouviu isso, a gente nunca ouviu das pessoas que a gente estava certo em lutar pelos nossos direitos. Então, reforçar essa desobediência que né, o ser humano ele é capaz de desenvolver, eu acredito que é um instrumento de decolonização que é funcional, né, no trabalho mais amplo com comunidade ou né, na comunidade quilombola, por exemplo, né, partindo da sua experiência, porque você valorizar o fato, né, histórico do surgimento do quilombo como espaço de resistência é você dar a essas pessoas a valorização que a sociedade tira o tempo inteiro, né? Então, fazer esse resgate histórico de entender, olha, o lugar social em que vocês estão, sabe? Na prática mesmo, trazer essas histórias, como é que eu posso trabalhar isso com vocês, como é que o grupo pode trazer essa perspectiva, qual a história desse lugar, o que vocês sabem desse lugar, o que vocês sabem da representação desse lugar, dessa representação desses corpos, porque é a partir da valorização que a gente consegue minimamente bagunçar essa estrutura que está sendo colocada. Entendeu, Fran? Respondi você? Respondeu sim, mulher. Muito obrigada. De nada. Aí agora a gente tem Jonalva, né? Assim, só antes de Jonalva falar, só para pontuar umas questões, o que eu acho, né? Primeiro que, pelo que eu entendo, né, da leitura do Fanon, essa questão da violência que ele traz, né? Não é uma violência diferente da violência colonial, que é uma violência que ele traz como uma violência que transforma, né? E não destrói, mas transforma. E aí eu acredito, né, nesse sentido, na clínica, né, com pessoas negras,
que o manejo da raiva, por exemplo, ele pode ser uma das vias também, por que não, é a arte, por que não a escrita, por que não, né? A gente tem, por exemplo, eu tenho tido muito contato com jovens que escrevem slams, né? Aqui numa comunidade, no bairro do Pedregal, aqui em Campina, né? Eu tinha, na verdade, antes da pandemia e continuo por internet. E aí é isso, né? Tem um jovem lá, primeiro que o projeto da Batalha do Pedregal é um projeto incrível, né? Se transformou em um projeto social, era antes só uma batalha de rap e passinho, e agora se transformou em um projeto social. E lá a gente discute várias coisas, a gente discute racismo, a gente discute violência contra a mulher, a gente discute várias coisas, né? Então, um dos meninos lá, um dos poetas, ele transformou uma situação de violência policial que ele sofreu, ele transformou isso em um slam. E eu achei, assim, incrível, porque ele trouxe essa vivência dele, que foi extremamente violenta, e no slam ele pode dar uma saída, ele dá uma saída para aquilo, né? De certa forma. Então, ele conta como foi, né? Que ele estava lá passeando e tal, e o policial parou ele sem que ele tivesse feito nada, né? Rasgou a camisa, ainda deu uma coronhada nele, e gratuitamente, assim, né? Só pelo fato dele ser negro. E ele traz isso no slam dele, né? Fora outras questões também que eu vejo surgir nos slams, né? Falar sobre depressão, falar sobre tristeza, falar sobre várias coisas, né? Que eles têm a oportunidade ali, né? De externalizar aquilo que eles estão sentindo. Porque a gente sabe que a terapia, ela ainda é muito elitista e não alcança alguns espaços, né? A gente tem projetos e tudo mais que tentam minimizar essas questões, mas a gente sabe que ainda não é suficiente. Era isso. Jonalva, com você. Não, então, eu só queria fazer uma contribuição mesmo, não é nenhuma pergunta, não. É uma coisa que eu tenho pensado e que fiquei pensando também enquanto a Maíra estava falando e quando a Franciele falou, eu tive vontade de compartilhar. A gente precisa pensar, localizar o epistemicídio também dentro do cuidado de saúde mental. Não é dito para a gente, mas foi o povo africano o primeiro a pensar na saúde mental, por conta do epistemicídio. Então, a gente também precisa pensar que as abordagens que a gente segue têm uma origem também. Por exemplo, a gente valoriza muito a fala, a narrativa. A narrativa é a oralidade. A oralidade é um valor africano que surge lá, né? A oralidade era a forma de se comunicar, mas também de elaborar a vida. E aí tem outros valores africanos que, de uma forma colonizada, né? De uma forma a partir da exploração, entram nas teorias da psicologia com outros objetivos. Eu acredito que a gente precisa resgatar isso também. Atualmente eu atuo com a psicologia corporal e tem sido fundamental trabalhar a raiva no sentido de a pessoa poder sentir raiva, legitimar a raiva que ela sente e fazê-la atravessar, ter essa sensação, ter esse contato, dando hold, dando os contornos, né? E isso só foi possível eu vislumbrar há 2 anos atrás, Franciele, quando eu trabalhava numa comunidade quilombola. Quando eu cheguei lá, eu entendi que eu não que tudo que eu estava estudando não tinha não tinha funcionalidade para aquela comunidade. E aí foi a partir do estudo dos valores africanos, de herança africana, que eu consegui dialogar. Eu e o grupo, né, a gente conseguiu dialogar com aquela comunidade. E aí também dentro desse furto das nossas sabedorias originárias, a gente tem a psicologia africana sistematizada, que traz outra perspectiva de homem, outra perspectiva de tempo, outra perspectiva de família, totalmente africana, totalmente desconectada do que está posto pela psicologia. A psicologia tem uma função,
E ela executa essa função muito bem. A gente está transformando a psicologia atualmente, é muito recente, é uma profissão muito recente, que chega para as pessoas brancas, né? Que é feita para as pessoas brancas. Mas a gente precisa localizar que esses ensinamentos tenham uma origem, e a origem é no continente africano. Aí a gente tem, por exemplo, a Simone Gibran, que fala sobre a psicologia africana, fala sobre o tempo, fala sobre a cosmologia africana, né? E eu acredito que no SUS e no SUAS, às vezes a gente fica muito limitado ao que está posto nos documentos, nas normas técnicas, enfim, nas normas de orientação técnica e tal. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é a territorialização. Trabalhar com território é trabalhar com comunidade. Comunidade, comparativismo, comunitarismo também são valores africanos. E aí eu acho que isso que Maeli falou, né? A gente às vezes vai precisar procurar alguns saberes em outras ciências. Mas mesmo olhando para outras ciências, se a gente for pensar a origem delas, está localizada em África, né? Então acho importante, acho fundamental para pensar uma psicologia decolonial, eu acho fundamental buscar a origem desses saberes, assim. Ler os autores africanos, ler os autores pretos, mas não só os pretos de agora, os que vieram antes também, né? É isso, e fico pensando também nessa questão da psicologia antirracista. Para mim, ela ainda é muito limitada. Para mim, o antirracismo propõe a reflexão, mas ainda fica limitado nesse retorno, por exemplo. Eu acredito que a gente precisa pautar também uma psicologia afrocentrada, porque aí eu acho que a gente consegue chegar nessas proposições mais efetivas, sabe? Nesse diálogo mais efetivo. Mas também acho que acho que o posicionamento antirracista é o começo disso, sabe? O começo dessa virada, não sei. E aí também lembrei, quando vocês falavam de quando o Maeli falou de Krenak, eu lembrei da Genil Nunes também, que é uma psicóloga indígena, e ela propõe também um retorno para as sabedorias indígenas, que aqui nesse solo, as sabedorias indígenas são a originária, né? É só uma contribuição mesmo que eu queria trazer e falar para vocês desse curso que está acontecendo. Começou ontem, mas é possível se inscrever até amanhã, que é sobre ensinamentos para a saúde mental pautado na perspectiva africana. Eu botei aqui no chat o endereço do Instagram das meninas que estão organizando esse curso. Obrigada, Jonalva. Oi. Maeli, você quer... Eu posso falar uma coisa? Pode sim. Então, isso que Jonalva falou me lembrou algumas coisas, né? Assim, enquanto eu estava trabalhando lá, né? A minha formação também não teve... Quer dizer, durante a minha formação eu fiz pesquisa, né, de iniciação científica com a população quilombola também, com o MST, mas de alguma forma era muito colonizado, assim, né? Tipo, a metodologia, enfim, a forma de análise e tudo. Então, por mais que tivesse dado uma possibilidade de compreender, né, o contexto social em que essa população vivia, não tinha me dado ferramentas e nem eu não tinha conseguido adquirir essa reflexão dessa necessidade de todos esses instrumentos que tu falou, né? Mas durante a residência, óbvio, eu percebi essa necessidade. E aí algumas coisas, né, que tu falou eram algumas coisas que a gente tentava fazer, né? Por exemplo, a perspectiva de Abdias sobre o quilombismo e o aquilombamento, eu acho que era uma coisa que era muito central, assim, da gente estar
ressaltando essas resistências, né, resistências familiares como forma de sobreviver, né, e também de legitimizar a raiva e direcionar, né, não só legitimizar, mas, tipo, direcionar, porque essa experiência mostrou também como, tipo, por existir essa raiva e existir essa violência que é gerada pela colonização, né, e pelo homem branco nesses corpos, de certa forma, às vezes, eu não sei se isso aconteceu na sua experiência, mas eles acabam direcionando entre eles mesmos, tanto que tinha muitas questões de brigas de famílias dentro da comunidade, tipo, mulheres que não iam no grupo de mulheres porque tinham raiva das outras mulheres, e tinham vários grupos, né? E que aí a gente foi tentando quebrar isso e direcionar da onde que vem isso, porque isso acontece, né? Outras coisas que a gente fazia também uma coisa que vocês devem saber, né? Que é sobre a medicalização da zona rural como um todo, né? De fazer um uso assim exacerbado de psicotrópicos, além dos outros medicações para as outras demandas, né? E sendo que existe ali um saber sobre a medicina natural, né? A medicina popular, que eu achava uma incoerência gigante que a gente tivesse que chegar lá falando sobre isso, né? Mas é para a gente ver o tamanho da violência que esse povo sofreu, né? Porque, tipo, eles estão ali, tipo, legitimando um saber médico e o saber deles totalmente deslegitimado a ponto de ter que sair uns meninos da universidade branco para falar que aquilo vale, né? Enfim, mas a gente tentou fazer esse retorno também. Enfim, eu acho que é isso, que tudo isso faz muito sentido. Inclusive, eu queria saber mais sobre essa autora que tu disse, que era Suzane, não lembro, não conheço, gostaria de conhecer, mas eu sigo a Geni, né? E atualmente eu estou estudando sobre a população indígena e sobre essa questão do retorno mesmo da saúde na perspectiva indígena, né? Da saúde mental e da saúde como um todo, dentro da perspectiva indígena. Mas que o caminho mesmo é esse, assim, de retorno, não de retorno, mas da gente conseguir... eu acho que é de reconhecimento da ancestralidade, porque, por exemplo, eu acho que o processo das populações quilombolas, eu não sei, porque eu acho que eu me resumi muito a talvez isso, mas eu acho que o processo de reconhecimento enquanto quilombola é um processo que é feito de fora para dentro, né, atualmente no nosso país por causa das políticas públicas. E aí esse resgate, né, e esse reconhecimento dos saberes e da pessoa enquanto pessoa negra, não do saber-se negro, né, como muitas mulheres vêm passando e homens passando por esse processo de se reconhecer enquanto negros, mas essas pessoas sabem que são negras, mas elas não sabem que são quilombolas, elas não têm noção da sua história, né? E só têm noção que são inferiores. E aí, tipo, de você trazer essa identidade enquanto construtora do nosso país, né? Porque, tipo, o nosso país foi colonizado e é um país que, nos estudos históricos, né, a gente tem que a população indígena foi massacrada, né? E que os portugueses não eram em grande número no começo da colonização, e que o maior número da população era a população negra, e que depois foi tendo as políticas de embranquecimento, que foi deixando a população branca, mas que o país foi formado basicamente em maior número por negros, ou seja, e por negros quilombolas, que fugiram, criaram uma forma de resistência, né, que é o quilombo e as favelas atualmente, como a Beatriz Nascimento disse. Enfim, eu acho que, tipo, esse trabalho é super fundamental de ser feito, e que é muito triste que, tipo, a gente não tenha esse debate na academia hoje para a formação dos novos psicólogos, né? E dos novos profissionais de saúde, porque, tipo, eu acho que uma das maiores barreiras que a gente enfrentava ali era, tipo, eu como psicóloga, assistente social também, né, que era residente, alguns outros residentes dessa dimensão, mas os profissionais que estão mesmo na unidade, né, que vão ficar ali de forma fixa, tipo, foram formados dentro de uma perspectiva que não é para o nosso povo, né, tipo, não é para o povo brasileiro, é para outra coisa. E aí entra essa coisa da psicologia, né, do cuidado da gente ter para utilizar
certas técnicas que podem ter surgido dentro de África, né? Mas de alguma forma elas foram deturpadas em níveis que, tipo, foram usados durante a ditadura militar para pacificar os corpos, tanto que o Conselho se aliou, o Conselho Federal de Psicologia se aliou e foi criado durante a ditadura. Enfim. Curioso isso que você traz em relação da raiva. Na experiência que eu tive, eles vivenciavam mesmo esse valor de comunitarismo e conseguíamos direcionar para quem realmente merecia, assim, fazer os contornos. Mas também vai de cada história, né? Porque cada quilombo se organiza de uma forma diferente por um motivo diferente também, né? E aí eu acho que além de valorizar essa coisa da resistência dos quilombos, eu acho que a gente também precisa entender que o quilombo é uma organização social, é uma organização política. A gente fica muito nisso de resistência e para, né? Eu acho que a gente precisa também valorizar essas potências. O nome da autora que eu falei é Simone Gibran. Ela tem um livro sobre psicologia africana, eu posso compartilhar depois. Eu não sei se você está no grupo, mas se você tiver, você pode falar lá comigo, e quem quiser também. Ou pode falar também no Japsi. Vou falar no Japsi. Nossa. Sim. Maeli? Pronto, posso falar? Na Sim. verdade, eu acho que eu não tenho muito o que comentar, né? Vocês já trouxeram muitas coisas. Eu queria, na verdade, agradecer pelo convite, agradecer a atenção de todos e todas, todes. Agradecer também, né, as pessoas que estão aqui falando, que, enfim, já vão, né, agradecendo. Obrigada pela atenção de todo mundo. E é isso, eu acho que a gente tem uma obrigação política, enquanto profissionais de saúde, profissionais da psicologia, negros e não brancos, né? Porque ainda existe esse não lugar, né? Da negritude parda, né? Ainda tem muita gente que não consegue se ver e se auto-identificar como negro, então eu coloco esse lugar também, né? De não branco. É uma obrigação nossa de fazer diferente, pensar uma prática diferente, uma prática decolonial mesmo, porque embora existam pessoas, né, que não sejam adeptas à teoria decolonial, a própria definição de decolonização já abarca toda e qualquer prática não hegemônica, né? Então, a gente tem essa obrigação de pensar em como é que a gente vai mudar nessa perspectiva da psicologia e qual os objetivos para a qual ela foi criada, né, no sentido de manutenção desses lugares. E também também a nossa obrigação pensar em como é que a gente vai passar esse conhecimento, né? Não somente na produção acadêmica em si, mas como é que a gente vai utilizar de estratégias e instrumentos para passar esse conhecimento para outras pessoas negras. Então, esse espaço aqui é um espaço decolonial. Esse espaço é um espaço político de luta e resistência, né? Então, é isso, eu queria agradecer não somente ao convite, mas à própria iniciativa de criação do grupo. Eu acho de extrema importância para as próximas gerações formadas da psicologia, assim como as antigas também, né? Porque a gente pode pensar em especializações ou estudos pós-graduação para tentar mudar um pouco nessa formação tão dotada de colonização, dessa perspectiva colonial e embranquecida, né? Mas é de extrema importância e riqueza você ter um grupo, né, ainda com esse nome,
que pense em discutir conhecimento contra-hegemônico e passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, eu agradeço muito a iniciativa de vocês, a participação e o debruçamento, né, em tentar mudar a sua prática. Porque tem muito psicólogo que eu vejo formado que diz, olha, eu me formei assim, eu sou assim, Gabriela, nasci assim, não vou mudar. E, enfim, essas questões eu acho que não me interessam de alguma forma. Mas saber que existem outros profissionais que pensam, né, uma prática diferenciada é muito bom, me alivia. Me alivia saber que existe muito psicólogo que vai manter essa estrutura, mas também tem muito psicólogo que vai de contra essa estrutura e vai tentar romper com essa estrutura. E é isso, gente. Sim. Obrigada, Maeli, mais uma vez. Obrigada a todos, todas e todos que estiveram presentes, né? A gente entende aquelas pessoas que precisaram sair e, né, só gratidão mesmo por estar aqui, por também, né, ser parte da construção desse grupo, né, desse processo todo aqui que é estudar sobre questões raciais, né, em um grupo misto, né, pessoas brancas aí interessadas no debate. Acho que tem algumas coisas importantes que a gente precisa lembrar, né, pessoas brancas também são racializadas, né, então é isso, se pensem enquanto pessoas racializadas também, se quiserem estudar o tema racial, tudo bem estudar pessoas negras, mas por que não A estudar a questão da branquitude. branquitude também, né? As questões raciais, né? A Maria Aparecida Sobre Bento, a raiva inclusive. na... A Maria Aparecida Bento, né? Inclusive, a Psicologia Social do Racismo. É um livro muito interessante que traz vários artigos Sim, de sim, sim. estudiosos, né? Que pensam. Não sei se vocês já Vamos... estudaram, né? Não, até tô com ele aqui, ó. Vamos É, estudar em breve, né? A gente vai ser uma das nossas leituras, né? Eu estava pensando assim, só para finalizar sobre essa questão da raiva, principalmente quando ela aparece na clínica, né? Eu acredito que psicólogos e psicólogas, psicólogos, enfim, brancos e brancas, precisam entender que a raiva de pessoas negras é justa, entender que se ela está projetando aquela raiva ali em você, né, você precisa saber manejar essa raiva, precisa, né, manejar essa raiva e não, como eu poderia deslegitimá-la. dizer, isso, não deslegitimar, né, uma raiva que é legítima. Inclusive, eu indico o artigo da professora Jeane, que ela fez em conjunto com uma psicóloga que ela não é branca, mas é lida como branca, né, pelas pessoas. Ela, na verdade, tem origem Asiática. asiática, porém a gente sabe que a questão da leitura social aqui no Brasil, né, ela é branca. Então, assim, super indica esse artigo. Acho que é bem importante, né, as psicólogas brancas aí do grupo e os psicólogos lerem esse artigo para entender como e que sim é possível, né, ser branca e atender pessoas negras e manejar, né, toda a situação ali dentro da clínica. Eu acho que é bem importante lembrar disso, né? E no mais é isso, gente. Vamos encerrar porque a gente, né, já está no nosso horário e também precisa liberar a Maeli. Muito obrigada, gratidão, tá? Se você quiser, inclusive, deixa o convite aí para o próximo encontro, se você quiser participar, né, como ouvinte também, seja bem-vinda. Tá bom, quero sim. O próximo encontro é sobre o quê? Então, o próximo encontro vai ser a professora Jeane, né? Se tudo der certo, né? Eu vou até confirmar com ela, porque a agenda dela é lotadíssima, né? Cheia de coisas. Aham. Mas eu a convidei, ela aceitou a princípio. E aí eu tô querendo, na verdade, trazer uma discussão também sobre essa questão da patologização, né, de pessoas negras, que a professora já discute muito bem sobre isso. Acho bem importante trazer essa discussão. E é isso. Uhum.
Então é isso, gente. Tchauzinho, boa noite para todo mundo aí. Foi massa estar aqui com vocês hoje. Tchau, 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 gente. tchau. Boa noite para todo mundo.